Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. E hoje quero responder mais uma pergunta que foi enviada lá na caixinha de perguntas do Stories do meu Instagram. E a pergunta é a seguinte: sinto que a pessoa está apaixonada por mim, mas esconde. O que eu faço? Bom, vamos tentar entender um pouco melhor essa situação. E, claro, para que a gente consiga fazer isso, eu quero trazer para vocês alguns sinais importantíssimos que vocês precisam estar atentos, beleza? Recursos para que vocês interpretem melhor esses sinais, tá? E também, claro, saibam o que fazer com aquilo, que não adianta nada assim, beleza, descobri que ela tá, e aí, agora, o que eu faço? Nada, né? Vou esperar ela mudar de opinião e parar de me esconder isso? Bom, acho que não, né? Tanto até que eu vou trazer algumas coisas novas que eu não tinha trazido ainda, mas algumas das coisas eu já até explorei em vídeos anteriores. Então, se você chegou novo aqui, né? Nova aqui, ou se talvez até você tá vendo esse vídeo, fazia tempo que não via, né? Já se inscreva no canal e ative as notificações e, é claro, dê o seu like para o YouTube entender que você gosta desses conteúdos e mandar mais para você sempre que tiver conteúdo gratuito novo aqui, para você não perder nada e gratuitamente melhorar suas relações. É bom isso, né? Então já faz isso, se inscreve, dê o seu like e ative as notificações, beleza? Bom, vamos direto para os sinais, aí eu vou falando conforme for rolando, que é o seguinte: o primeiro sinal, vamos lá, vamos ver se vocês vão ter a sensibilidade capital que eu quero trazer. Eu defini da seguinte forma: uma indiferença, tá certo? Apegada. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Veja, tem até aquela ideia de que é o seguinte, né? Enquanto o amor e o ódio, eles estão quase que na mesma clave, né? Então, querendo ou não, se eu odeio, eu ainda tô apegado, né, querendo ou não, tem um cordão emocional ligado à pessoa, e é meio que isso aí, mas enfim, né? Não vou entrar nessa resenha agora. Mas a questão é a seguinte, e aí a gente coloca que o que é preocupante de fato é a indiferença, né? Então, até tem aquela ideia do relacionamento, enquanto eu tô reclamando, né, fique feliz, porque quando eu parar de reclamar é aí que mora um problema. E, pô, muito verdade também, né? Só que o que acontece então? Mas estamos falando, só pra gente ter uma ideia, né? Mas estamos falando de sedução, estamos falando né? Ainda não rolou o relacionamento ali. Pode haver uma pessoa que, por exemplo, ela quer chamar a sua atenção de alguma forma, ela não sabe como, e o que é pior, ela tem medo de, caso ela, por exemplo, se declare, ou caso ela deixe claro, né, que ela seja rejeitada por você, ou que outras pessoas percebam e se envolvam, não é? E fique talvez ali com picuinha, com conversinha, e atropelem as coisas, enfim, né? E muitas vezes até sabe você, de fato, ter um pouco mais de, né, vamos assim, mais de tranquilidade, né? E não querendo, ou não, deixar muito claro o que está acontecendo, certo? E aí o que acontece? Pode ser que essa pessoa, ela haja de uma forma um pouquinho desajeitada, né? Mas com uma certa indiferença, quase que fazendo pouco caso das coisas que você faz, né? Então, sei lá, no trabalho ela pega e fala, tá bom, obrigado, tipo, mal olha na sua cara, né? Mal dá atenção pra você, e muitas vezes acaba tendo como que esse tom de indiferença em relação a você. Só que ele tem um toque adicional que é o seguinte: é um certo apego. Essa pessoa, ela até é indiferente a você, mas ela não é indiferente ao resultado que ela consegue, né? Que ela obtém a partir do que ela está sendo indiferente. Vamos lá. Por exemplo, ela é indiferente, mas né, já vamos adiantar mais um sinal aí, ela olha de rabo de olho para perceber como que você reagiu àquilo. Você tem que estar atento, porque veja, olha só, muitas vezes vocês não estão atentos a coisas bem óbvias, como esse olhar de rabo de olho. Sabe por quê? Porque vocês pegam a indiferença e já assumem que essa pessoa, sei lá, não gosta de você, tá puta com você, e aí você já fica maquinando dentro da tua cabeça como ser aprovado por ela, e aí você se perde e assim, fica tão preso na tua cabeça que você nem enxerga a realidade. Sabe quando você dá aquela viajada, e aí daqui a pouco você, né, faz assim, caramba, você não estava vendo nada do que estava acontecendo? É mais ou menos o que acontece. Você é inseguro, você olha tanto para dentro que você não consegue mais captar nada do que está fora. Só porque você acredita, como eu disse aqui, que aquela indiferença ela é real. Mas essa indiferença apegada, digamos assim, ela é uma indiferença que não é real. Ela é uma estratégia. Tanto que, se você for ver, a personalidade sedutora que mais se conecta com isso, que eu explico profundamente dentro do treinamento, a arte da sedução, é a personalidade sedutora coquete, que faz um jogo de quente e frio, então é muito sedutora no início e depois joga com, né, com a ausência, digamos assim. Ou seja, ela brinca com a presença dela, te seduzindo, e depois brinca com a ausência dela, se afastando de você, para você ficar maluco, pensando, meu Deus, o que eu fiz? Por que será que ela não gostou de mim? Né? O que será que ela tá pensando? Será que ela tá com alguém? Será que ela já me esqueceu? E aí o jogo do coquete, ele vai de fato te colocando numa linha quase que obsessiva, tanto que até pode ser que seja este o seu caso. Veja, você tá falando aí, eu acho que ela tá apaixonada, mas ela esconde, né? Então você já tá o quê? Com a presença dela na sua cabeça muito forte.
Percebe? Então, ou seja, basicamente, como eu disse aqui, esse é um sinal e, como eu coloco, é um sinal que não é um sinal um pouco abstrato, não tem várias formas, digamos assim, dela executar isso, né? Só que o que acontece é o seguinte, você tem que estar atento, você tem que ter uma certa estrutura para compreender isso, né? Tanto que, como eu disse, cara, treinamento arte da sedução é fantástico para isso. Fala, mestre, recado rápido, seguinte, quer aprender de forma ainda mais aprofundada sobre a arte da sedução e o melhor, de forma gratuita? Se sim, eu tenho 3 presentes para você. Seguinte, eu resolvi liberar de forma gratuita, por tempo limitado, 2 aulas aprofundadas do meu mais assistido treinamento chamado A Arte da Sedução. Se liga o tema das aulas, ó, domine os segredos da arte da sedução, aprenda como seduzir qualquer pessoa, onde eu vou explicar a arte da sedução detalhadamente para você e 2 atitudes que te tornam uma pessoa mais sedutora. A pessoa sedutora domina isso, ou seja, domina esta base de forma prática e é o que você vai aprender nesta segunda aula. E um terceiro presente que só quem se inscrever vai saber qual é. Bom, se você quer ter acesso a esses 3 presentes, é muito simples. Eu vou deixar um link aqui na descrição, onde você vai clicar e vai cair direto no nosso atendimento. E lá, nós vamos efetuar o seu cadastro dentro da nossa própria plataforma, com a melhor experiência de aprendizado, para que você tenha acesso a estes 3 presentes de forma limitada, ou seja, tem tempo limitado, então não perca tempo, beleza? Clica no link abaixo e já faça o seu cadastro. E detalhe importante, este anúncio vai ficar por pouco tempo no ar. Então pode ser que em algum momento você veja este vídeo, mas não tenha mais esta oportunidade. Então não perca tempo. Se o link está aqui abaixo, é a hora de você clicar e ter acesso a estes 3 presentes, 2 aulas aprofundadas e um terceiro presente que só quem se inscrever vai saber. Clica agora no link, faça o seu cadastro e eu te vejo dentro da nossa própria plataforma com a melhor experiência de aprendizado e o melhor de forma gratuita sobre um assunto fundamental para os seus relacionamentos. Enfim, te vejo. Qual que é um outro sinal? Um outro sinal eu até coloco assim, que é a arte da insinuação. E, por exemplo, esta é uma aula completa do treinamento Arte da Sedução, que se chama Domine a Arte da Insinuação, certo? E o que acontece? A pessoa, quando ela começa, querendo ou não, e aí você tem que estar atento, pode ser que, mais uma vez, ela esteja apegada, apaixonada a você, por você, mas está escondendo. E muitas vezes a pessoa faz esse jogo da insinuação. Ela insinua coisas. Tanto que se você entrar no treinamento, já expliquei também aqui várias vezes, o que acontece? E esse é um treinamento possível, né? Tem vários, e aí eu vou poder te direcionar também ao melhor, dependendo da sua demanda. Mas o que acontece é o seguinte, a insinuação é um jogo indireto, tá? E a arte da sedução, ela é baseada, de certa forma, vamos dizer assim, nesse jogo indireto, nesse jogo um pouco mais vago. Porque veja, se você chega pra alguém e fala assim, eu quero ficar com você, e aí, tá afim? Não há sedução. Por quê? Porque você tá pedindo algo, e aí se ela te der, beleza. Pode ter havido, né, para que ela chegue e fale sim de cara, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ali nessa interação não há sedução nenhuma, você pediu uma coisa e recebeu, fim. Beleza? Dá pra entender? O jogo da arte da sedução, ele brinca e vai preenchendo, como eu disse. E, por exemplo, que nem eu coloquei aqui, a indiferença apegada, né? É você que tem que estar atento, porque a indiferença ela vai ser igual. Só que, mais uma vez, pela indiferença dela, talvez coquete, vai fazer o que você pensa o quê? Você fique pensando nela. E o outro ponto, que é a arte da insinuação, como eu mencionei, vai fazer a mesma coisa. Então, a arte da insinuação é uma espécie de arte onde a pessoa vai instilando dúvidas em você. Como o próprio Robert Greene fala, você entra por debaixo da pele da pessoa e faz as dúvidas, né, partirem quase que dela. Percebe? Então, ou seja, ela vai fazendo comentários, ela vai tendo atos falhos, né? Como podemos até colocar. Ou seja, talvez um toque acidental, né? E um olhar diferente. Ou uma fala, né? Sei lá, algo como, por exemplo, né? Nossa, eu amaria me relacionar com alguém como você, sabia? Mas enfim, e mudar de assunto. Mudar de assunto. Veja, ela insinuou algo, mas você não sabe se ela de fato quer ficar com você. Ela pode achar que, assim, né, já até aconteceu, o quê? De uma pessoa X, por exemplo, falar, nossa, eu adoraria me relacionar com alguém como você, mas ela, querendo ou não, ela gostaria que outra pessoa tivesse suas qualidades. Isso é meio ruim, né? E aí você vai ficar pensando nisso, pô, será que foi isso? Será que ela tá afim de mim ou não? Será que... O que tá acontecendo aqui, né? E tudo isso junto com diversos sinais mais óbvios que eu também vou falar, mas, por exemplo, como eu disse aqui, eu tenho uma aula completa só sobre isso, e você tá aí panguando, né, por exemplo, sei lá, tentando achar as respostas por conta própria e fazendo um monte de besteira, talvez, né? Então,
preenche o formulário para você entrar, mas só com o que eu tô te falando, você já vai tendo uma grande noção, já vai abrindo um campo para você. Né? Então, ó, indiferença apegada, arte da insinuação, que, como eu disse, com atos falhos, digamos assim, comentários precipitados, coisas que parece que escaparam, tudo isso você tem que ficar atento, né? Ou eu posso te ensinar detalhadamente, aprofundadamente cada uma dessas coisas. Próximo, a pessoa tenta chamar a sua atenção de alguma forma, e isso vai se conectar com os dois. Até o que eu coloquei, a indiferença apegada e a arte da insinuação, são quase como guarda-chuvas do que eu vou falar daqui em diante, né? Então, ó, a pessoa tenta chamar a sua atenção de alguma forma, né? Então, ela pode ter uma certa indiferença, mas do nada ela brinca com você e chama a sua atenção. Sei lá, a pessoa te trata meio mal, aí daqui a pouco ela começa a, né, tô pensando em um ambiente de trabalho, sei lá, aí daqui a pouco ela começa a jogar alguma coisa em você, ou pisca, ou daqui a pouco você pega ela olhando, ela solta uma piscada pra você, ou seja, ou daqui a pouco ela te manda mensagem, te manda um meme, quer conversar com você constantemente. Até um outro ponto que eu coloco, ó, força a conversa mesmo quando não há o que falar. Né? Então fica chamando, querendo falar com você. Só que você veja, esse é o grande dilema, né? Tudo isso acontece, mas tudo isso pode ser amizade, ou pode ser qualquer coisa. Por isso que dominar a arte do relacionamento amoroso, a arte da sedução é tão importante. E aí, ó, um outro ponto, a pessoa fica nervosa na sua presença. Né? Então, veja, ela pode ter encostado em você, ou ela pode ter soltado alguma frase. Ou seja, ela trabalhou com a arte da insinuação aí. Só que é uma pessoa inexperiente, imatura, então ela se embanana, fala besteira mesmo, gagueja, né? Ou fica muitas vezes te evitando para não cair nessa besteira de novo, de falar alguma besteira, como eu disse, ou por não saber como se comportar perto de você. Só que ao mesmo tempo ela te olha, ela te nota no lugar, ela busca você com o olhar. Percebe tudo isso? Então, olha só, o que é interessante aqui, né? E por isso que, por exemplo, o estudo das personalidades sedutoras do Arte da Sedução é tão importante. Porque quando você vai entendendo o que cada personalidade sedutora faz, e quais são as suas fragilidades, e quais são as suas forças, você vai se compreendendo e compreendendo o outro. E, por exemplo, tem gente que vai fazer tudo isso, e como eu disse, é de forma quase que inconsciente, e a maioria vai ser assim. Ela vai fazer a arte da insinuação, a indiferença apegada ou coisas assim, e vai fazer aquilo no automático. É meio que o jeito que ela aprendeu a lidar com essas situações. E ela só faz, ela tem esses esquemas e faz, beleza? Agora, há pessoas que são mais ardilosas, entre aspas, mas, né, elas conseguem até fazer aquilo de forma mais sutil, mas o que elas vão fazendo? Elas vão querendo ou não, né, agindo de forma mais planejada. Então você vê, por exemplo, até alguém que... o coquete, por exemplo, é difícil você fazer um coquetismo inconsciente, aleatório. Muitas vezes você vai fazer de forma muito planejada. E aí você percebe que você está lidando com alguém que daqui a pouco, assim, vai lá, fala com você assim, incessantemente, o dia inteiro, né? Por 3 dias seguidos. E some. E reaparece do nada. E te manda uma mensagem aleatória te chamando para sair. Você fica confuso. Você fica assim, você não sabe se você aceita. E se você aceitar, se você rejeitar ali, você tem medo da pessoa sumir de novo, né? E tudo isso vai te corroendo a cabeça. Só que qual que é o grande problema? É como eu disse, por isso que eu tô falando aqui, e aí vai de vocês também, né? Como eu tô colocando, né? Ou continuar só acompanhando aqui, ou tomar uma decisão concreta e mudar, melhorar, né? Preencher esse formulário e ter no meu contato, quem sabe até disponibilizando alguma coisa diferente para vocês. Mas o que acontece é o seguinte, se você tiver tudo isso na sua cabeça, o que vai começar a acontecer? Conforme você tiver esses sinais que eu mencionei, ó, outro, te elogia de forma desajeitada, lembra de você nos detalhes do dia a dia. Então tá tudo aí. É só agora você, ou você pode fazer por conta própria ou eu posso te ajudar. Só que o que acontece é o seguinte, você, com o que eu já coloquei, você já tem algumas ferramentas aí, né? Então o que acontece? A partir do momento que você começa a conseguir conceber tudo isso, quando você olha para alguém, isso é muito interessante. Não vem só aquela obviedade, e pior, não vem só aquilo que geralmente acontece com pessoas inexperientes e imaturas. Que você olha para a pessoa, imediatamente você se prende no teu mundo e começa a pensar assim, ela tá ou não tá gostando de mim, ela tá ou não tá me aprovando, ela tá ou não tá achando legal o que eu tô falando, ela tá ou não tá me achando engraçado. Só que quando você tá preso aqui, o que acontece? Você não tá prestando atenção em nada do que tá acontecendo ali. Então veja, só que quando você pega o que eu tô colocando aqui, expande, domina e tem aquilo dentro de você assim, quase que, né, como o seu DNA, entre aspas, você tem um grande domínio disso. Quando você olha para a pessoa, você de fato consegue olhar para a pessoa. Você começa a prestar atenção em coisas que você nunca tinha visto. Né? Eu lembro até quando eu comecei a estudar linguagem corporal e ficar mais tranquilo, de certa forma, prestar mais atenção nas pessoas, eu consigo tentar identificar, mais uma vez, uma resistência quase que antes dela começar.
Não que ela, antes de começar, é o seguinte, né? Não é que ela, porra, prevejo, pelo amor de Deus. Eu quero dizer o seguinte, ela começa a resistir a você sem antes ela perceber que tá resistindo. Como eu já falei aqui algumas vezes, virando o pé para longe de você, ou se fechando, ou fechando o punho, ou franzindo as testas, sem notar. Muitas vezes você pode perceber, às vezes você tá rejeitando algo e nem tá notando que tá rejeitando algo. Porque só depois que você para pra pensar, você fala, puta, é verdade, eu meio que não gostei dessa pessoa mesmo. Não é? E como eu disse, se você não tem nada disso dentro da sua cabeça, aquilo fica muito vago. Então, o que você pode fazer com tudo que eu falei aqui? Primeiro, eu te expliquei já. Então você pode, com base no que eu falei aqui, já começar a observar as pessoas. Na verdade, pode não, deve, certo? Só que, como eu disse, há profundidade na coisa. Então você pode entrar de fato nisso, estudar, dominar isso e emergir, não é? De uma forma muito mais poderosa. E eu posso te ajudar. Você pode fazer isso por conta própria em outro lugar, vai lá, faz. Né, ou continuar só com conteúdo gratuito, mas coloco pra você, cara, você vai ficar louca em alguma hora pra entrar. Imagina você ter dominado tudo isso e muito mais a arte da sedução. Mas tem o portal Poder Social, domínio o poder emocional, como amadurecer seus relacionamentos e assim vai. Então veja, pega tudo que eu falei aqui agora, assiste o vídeo de novo se você achar melhor, escreva e comece a pensar nas suas situações. Tá? Já tô falando tô dando conteúdo pra você, conteúdo de aula. Né? E no meio eu estou te dando opções para você ir além. Quem quer ir além, vai. E é isso, tá? Agora, há muito mais a se falar sobre isso, é óbvio. Eu nunca vou conseguir esgotar tudo que eu sei, tudo que eu trago. Por exemplo, só esse treinamento tem mais de 50 horas de conteúdo. Como que eu vou esgotar isso em 16 minutos? Né? Mas já tem bastante repertório aí. E principalmente, até você que já viu o treinamento, puxa, agora você deve ter tido alguns cliques importantes aí para você conseguir identificar melhor, né, as situações do seu dia a dia, tá? Mas, amarrando tudo, esteja atento a esses sinais, não tome-os de forma aleatória, como eu disse aqui, o cara que tá com os braços cruzados, mas só porque tá com frio. Então, se o cara cruzou os braços, olhe, presta atenção, você não tá olhando para cima, para os lados, para ver se tem janela aberta, ar-condicionado da open, então é só frio, né? Então você vai conectando uma coisa na outra. Então é indiferente, poxa, é indiferente, mas insinua coisas, tenta chamar minha atenção, fica nervosa comigo. Opa, peraí, tem um monte de outros sinais que eu tô me ignorando. Muitas vezes você pode ter parado a indiferença, pensando assim, ela é indiferente, meu Deus, o que eu fiz de errado, Ou a insinuação, mais uma vez, inexperiente, a pessoa insinua algo e você fica lá matutando, tentando... Cara, e muitas vezes não tem nada, né? E você tendo as ferramentas de, por exemplo, indo abordar aquela pessoa, falando com ela, você vai ter, assim, a chave para amarrar tudo isso. Como, por exemplo, fazendo perguntas específicas digamos assim, de abordagem, que eu explico também lá, né? Explico também no Domínio Arte da Persuasão, e aí você vai conseguir amarrar muita coisa. Mas percebe? Não é só sinais. Por isso que eu estou explicando e, mais uma vez, estou apontando. Mas aqui, 90% de tudo que eu falei para vocês é aula e conteúdo. É olhar com atenção para o que eu falei e aí falar assim, porra, olha só, cara, ele me passou um monte de coisa que eu não entendi. Imagine isso ir para o conteúdo aprofundado, mas qualquer coisa, pegando só o que eu falei aqui, e agora, o que eu faço? Faça alguma coisa, não vai para o próximo vídeo não. Faça alguma coisa com o que eu acabei de explicar. E preencha o formulário. Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima.